Olá, bem-vindos à nossa conversa sobre o dia 119 do plano de leitura anual. Hoje, a gente vai conectar três passagens que à primeira vista não têm nada a ver uma com a outra, mas juntas elas contam uma história incrível sobre o que significa herança. Parece até o começo de uma piada, não é verdade? Mas, acredite, essa pergunta é a chave que une as leituras de hoje. Vamos mergulhar nessa e descobrir como esses três elementos se encaixam perfeitamente. A nossa primeira parada é com Jó. A gente conhece bem a história do sofrimento dele, mas hoje o foco é outro. É na memória. Vamos ouvir o lamento de um homem olhando para trás, com saudade de uma vida de bênçãos que ele considerava sua verdadeira herança. Essa frase, ela resume tudo. A dor de Jó não era só pela perda do gado ou das riquezas. Era a perda de uma herança muito mais profunda. A da intimidade com Deus, do favor divino que ele sentia sobre a sua casa. E aqui Jó detalha o que ele perdeu. Veja bem, a herança dele não era material, era uma herança de honra, de propósito. Era o respeito de todos, jovens e velhos, a autoridade da sua sabedoria e, talvez o mais importante, um propósito de vida como protetor dos mais frágeis. Ele se via como olhos para o cego e pés para o aleijado. Essa é a identidade, essa era a sua verdadeira riqueza. E essa pergunta nos serve de ponte. A gente sai da dor pessoal de um único homem para a promessa coletiva de um povo inteiro. Vamos avançar e ver como esse conceito de herança ganha uma proporção gigantesca no livro de Josué. Agora mudamos completamente de cenário. Saímos do lamento e caímos na logística. Em Josué, a herança não é uma memória, não é nostalgia. É terra, é algo físico, tangível. É a promessa de séculos se tornando realidade. Pense na situação. As grandes batalhas já tinham acontecido, a terra estava, em teoria, conquistada, mas o trabalho não tinha acabado. Josué reúne o povo e diz: olha, ainda tem 7 tribos esperando para receber a herança prometida. A promessa estava quase lá, mas faltava o passo final. O que acontece aqui é simplesmente fascinante. É uma mistura de esforço humano com soberania divina. Por um lado, uma tarefa super prática. Vão, explorem, desenhem o mapa. Isso mostra que a gente precisa fazer a nossa parte. Mas a decisão final de quem ficaria com qual pedaço de terra, isso não foi negociado. Foi decidido por sorteio, na presença de Deus, deixando claro que era Ele quem estava no controle da distribuição. Então, é muito importante a gente entender o que herança significava aqui. Era algo concreto. Eram terras, cidades, fontes de água. Era a prova visível de uma promessa que sustentou o povo por centenas de anos, desde a época de Abraão. E aqui, a nossa história dá uma virada de chave espetacular. A ideia de herança começa a se transformar. Deixa de ser um lugar físico para se tornar uma missão global. Para entender isso, a gente precisa ir para o livro de Atos. Chegamos em Atos 13. A igreja em Antioquia está reunida, adorando, jejuando. E é nesse ambiente que o Espírito Santo age. Mas dessa vez, ele não aponta para um novo território a ser conquistado. Ele separa 2 pessoas, Barnabé e Saulo, para uma obra totalmente nova. E assim começa a primeira viagem missionária oficial. Percebe a mudança? A herança não é mais um destino para onde o povo de Deus vai. É uma mensagem que o povo de Deus leva. Eles não estão indo para receber, mas para entregar. E logo na primeira parada, em Chipre, a oposição já aparece. É um contraste gritante. De um lado, ele mais, o mágico, que representa a mentira, tentando impedir a mensagem. Do outro, Sérgio Paulo, uma autoridade romana, um homem inteligente que buscava a verdade. Esse confronto já mostra como seria a nova missão, uma batalha espiritual, onde a verdade confronta o engano, e no fim, o poder da mensagem vence e o procônsul crê. A jornada continua e eles chegam em outra Antioquia. E lá, na sinagoga, Paulo se levanta para falar. E o que ele faz é genial. Ele conecta todos os pontos da história que a gente viu até agora. Paulo faz um resumão da história de Israel, um verdadeiro trailer do Antigo Testamento. Ele fala da saída do Egito, dos anos no deserto, e olha que crucial, ele diz que Deus deu a terra de Canaã como herança. Ele está usando a mesma palavra de Josué para construir o seu argumento. E aqui está o clímax, o ponto alto do sermão de Paulo e da nossa conversa. Ele declara que Jesus é o cumprimento de todas aquelas promessas. A herança deixa de ser uma terra e se torna uma pessoa. Jesus é a herança final, suprema, que Deus oferece não só a Israel, mas ao mundo todo.
Então, o que a gente aprende com essa jornada de hoje? Nós vimos o conceito de herança evoluir. De uma bênção pessoal lembrada com saudade por Jó, para uma terra física distribuída por Josué e, finalmente, para uma mensagem universal proclamada por Paulo. Cada passo foi uma expansão da grande promessa de Deus. Se essa nossa conversa de hoje ajudou a conectar as escrituras de um jeito novo, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal Pneuma BR, para a gente continuar essa jornada de descobertas. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. Assim como Barnabé e Saulo foram enviados, a história continua através de nós. A herança da salvação em Jesus não é algo para a gente guardar, mas uma boa notícia para compartilhar. Então, a questão que fica é: como nós estamos participando dessa missão hoje?